O que você precisa saber de esporte regional, nacional e internacional, você ouve aqui na Mega. Mega Esporte. Segunda, quarta e sexta, a partir de 12h15, com transmissão ao vivo pelo Facebook da Mega, com a apresentação irreverente de André Augusto e Messias Arruda. Mega Esporte, aqui na Rádio Mega. Diferente e surpreendente. Não dá pra desligar. 87,9. Voltamos a apresentar programa Visão Cristã. Olá, estamos aqui ao vivo pelo Facebook, ao vivo também pela Rádio Mega FM, com a mensagem do Evangelho chegando até você, através da minha vida. Eu sou o pastor Daniel Rosisca e quero compartilhar com você hoje uma porção da palavra do Senhor que está em Mateus capítulo 10, no versículo 37, que diz assim: o Senhor Jesus diz: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Amém? De todo o conjunto de palavras, a mais usada no mundo dos negócios ou nos mundos business, eu creio que é a palavra prioridade. Porque todas as vezes quando nós queremos comprar algo, nós estabelecemos uma prioridade. Nas empresas, nas reuniões das empresas, o chefe, o dono, o gestor, em toda reunião que ele faz com seus subalternos, eles estabelecem prioridades. A nossa prioridade é isso, a nossa prioridade é aquilo, né? Então, isso significa que se nós seguirmos um programa, estabelecendo algo para acontecer primeiro, estaremos estabelecendo uma prioridade para aquela aquisição, para aquele programa. E isso se torna muito produtivo na nossa vida. E eu quero usar nesta manhã esta palavra num sentido mais elevado, mais importante ao meu ver, no sentido do nosso relacionamento com Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Ele deve ser a nossa prioridade. E eu nem quero ousar dizer a nossa prioridade neste ano de 2024, que está começando agora. A nossa prioridade por toda uma vida. Ele deve ser a nossa prioridade. E para que isso venha a ser real, para que isso aconteça de fato em nossas vidas, nós precisamos ter um posicionamento bem definido a respeito disso. Eu e você, nós devemos tomar posições, devemos nos posicionar, nós devemos colocar Jesus em primeiro lugar em nossas vidas, estabelecer os seus direitos sobre nós e darmos preferência para Ele. Tudo é dele e para Ele são todas as coisas. E esse posicionamento seu e meu vai nos conduzir a uma relação mais íntima com Ele. Então este é o meu convite para você nesta manhã de 8 de janeiro de 2024. Se posicionar
na sua relação com Cristo. Tomar uma posição definida. O mundo romano dominou o mundo. O mundo romano não, o Império Romano. Roma dominou o mundo por muitos anos. Naquele período em que Jesus Cristo nasceu, havia um domínio de Roma sobre todo o mundo. E como Roma conseguiu dominar todo o mundo conhecido da sua época, dando prioridade à força militar. Eles se posicionaram em treinamentos, em obediência aos seus superiores. Eles davam ênfase à espada, às lanças, aos carros, às lutas, às batalhas, aos confrontos, e todos caíram sob o poder da espada de Roma naquele período. Eles tinham estratégias militares que acurralavam os seus inimigos e derrotavam os seus inimigos. E Cristo, em Mateus capítulo 26, no versículo 52, disse: mete no seu lugar a tua espada, porque todos que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Mesmo com todo aquele potencial de treinamento, com toda aquela ênfase de treinamento e obediência militar, um dia eles caíram, como diz o Senhor Jesus aqui nesse versículo. Um dia eles foram derrotados pela própria espada. A Grécia deu prioridade à filosofia, à sabedoria humana e à educação. Os gregos achavam que o evangelho era loucura. Mas a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens. E a Grécia caiu. Hoje a Grécia é um país pouco conhecido neste século. Não é mais a potência da sabedoria mundial, a fonte de sabedoria, não está mais na Grécia. Em nossos meios hoje, dá-se prioridade ao mundo dos negócios, aos business. O negócio, o dinheiro é um Deus. E como autômatos, todos os corporativistas só pensam em dinheiro e só veem dinheiro diante dos seus olhos. Quando nós olhamos para a mídia, nós vemos algumas centenas de homens e mulheres posicionados em seus negócios e dando certo. Por que estão dando certo? Porque estão posicionados. Um grande exemplo brasileiro é o Silvio Santos, que quando ainda camelô e vendedor de caneta lá no Rio de Janeiro, ele tomou uma posição, ele se posicionou e permaneceu nela até os dias de hoje. Todos nós devemos tomar uma posição em Cristo Jesus e permanecermos nela. Cristo deve ser a nossa prioridade. Mas por que, pastor Daniel, Cristo deve ser a nossa prioridade? Porque nós fomos a prioridade dele
quando ele foi até aquela cruz, entregou a sua vida pela minha e pela sua? Entregou a sua vida pela nossa vida, pagou o resgate, pagou o preço do meu e do seu pecado. Então, por isso, ele deve ser a nossa prioridade hoje. Ele nos colocou à frente do seu próprio conforto. Quando ele foi castigado ali pelos nossos pecados, quando ele morreu naquela cruz, ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Cristo é o Filho de Deus. Cristo é o próprio Deus. Ele deixou todo o conforto do céu, do trono de rei. Nasceu nesta terra, num estábulo. O seu berço foi um coxo. Viveu humildemente entre nós. Pregou a vontade do Pai. E no momento oportuno, como ele sempre dizia aos seus discípulos, sempre falava aos seus discípulos, ele se entregou como sacrifício vivo, por mim e por você. Para que hoje eu pudesse estar aqui nos estúdios da Mega FM 879, falando com você aí, no seu celular, aí no seu rádio, aí na sua casa, dos feitos dele. Muitas pessoas, amados, têm direitos sobre nós. Nossos pais, patrões, governos. E esses direitos, por muitas vezes, são forçados sobre nós. E se nós o ignorarmos, somos punidos por conta disso. Este é o propósito de toda a lei humana. Fazer com que sejamos forçados a cumpri-la. Queridos, Cristo tem direito sobre nós. Jesus Cristo tem direito sobre mim, sobre você. E esse direito do Cristo, ele vem antes de todos os outros. Porque ele pagou o resgate. Eu e você, nós estávamos presos, cativos, presos em cativeiro pelo nosso pecado. Sem liberdade, sem saber aonde estávamos. E ele lá naquela cruz, ele pagou o resgate, ele pagou o preço para o sequestrador, para a serpente. Ele pagou o preço por mim e por você. E hoje, ele tem todo o direito sobre a minha vida e sobre a sua vida. Porém, ele não impõe os seus direitos, mas nos torna urgentes em sua palavra, mesmo sem forçar. Ele nos alerta. Cristo requer de nós um posicionamento, uma prioridade, como comecei a mensagem falando sobre prioridade. Cristo requer de nós uma prioridade no relacionamento com Ele. Eu e você precisamos entender isto. Nós precisamos entender e estabelecer Jesus como uma prioridade em nossas vidas voluntariamente. Por entendimento, não por constrangimento. Por entendimento. E como pastor, eu devo mostrar para você que está sintonizado aqui na Mega FM agora, para você que está me ouvindo agora, para você que está me ouvindo pelo Facebook, para você que vai me ouvir daqui a uns dias ainda pelo Facebook, porque essa mensagem vai ficar lá arquivada e você pode acessá-la no momento em que você tiver a oportunidade. Eu quero dizer que
Eu devo mostrar os direitos que Jesus tem sobre nós, sobre mim, sobre você, sobre as nossas vidas. Mas eu não posso e nem devo tentar obrigá-los a seguirem a Jesus. Se vocês não quiserem, eu não posso obrigá-los a isso. Esse deve ser um posicionamento seu, pessoal, um posicionamento individual, decisão sua. Você decide, você se posiciona, você estabelece a prioridade. É você. Eu só devo apresentar a você o sacrifício vivo, o sacrifício perfeito, e com o seu sangue, Ele comprou a minha liberdade e a sua, nos tirou do sequestro, nos tirou do cativeiro, com o seu sangue. Ele morreu naquela cruz, mas Ele não ficou naquela cruz morto. Ele morreu naquela cruz, mas Ele não está cravado nela. Ele foi sepultado num túmulo em Jerusalém, mas não está preso no túmulo, não está lá. Ele ressuscitou. Ao terceiro dia, as Sagradas Escrituras nos diz que Ele ressuscitou. E Ele vive. Ele vive. E Ele tem direitos sobre nós. Direitos adquiridos de um resgatador, daquele que paga o resgate, daquele que compra a liberdade. Aleluia. Cristo tem esse direito sobre nós. Ele estava aqui no mundo. Nesse mundo que foi feito por Ele. Nesse mundo onde sem Ele nada do que foi feito se fez. Queridos, se você, com as suas mãos, fizer alguma coisa, um brinquedo, uma máquina, um objeto, no momento em que você quiser, você terá o direito de mudar, de transformar o que você fez. Cristo é o nosso Criador e por isso Ele tem direitos de Criador sobre nós. Só Ele pode nos mudar, só Ele pode mudar a sua vida, pode transformar a minha e a sua vida, porque Ele foi que nos fez, Ele que nos criou. E apesar do momento onde nós tivemos a deficiência da separação dEle, Ele volta lá e com a sua própria vida paga o preço. Ele nos redimiu da maldição da lei. Ele se tornou maldição por nós. Ele nos resgatou da maldição da lei, se fazendo maldição em nosso lugar. Gálatas capítulo 3, no versículo 3, a palavra diz: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele nos redimiu com o seu sangue, Ele foi pendurado no madeiro por nós, Ele pagou o preço, Ele morreu para que eu e você tivéssemos acesso a Deus Pai. Sabe o caminho? Sabe a verdade? Sabe a vida? Então, o caminho, a verdade e a vida é o Cristo. Sem Ele, ninguém chegará ao Pai. Como você se sentiria em relação a alguém que salvasse a sua vida morrendo no seu lugar? Nós não temos uma dimensão exata disso. Nós não temos uma ótica clara sobre isso. Para nós isso é muito didático. Para nós isso é muito leitura. Para nós isso é muita informação jogada em mensagens
em ministrações, em pregações, cobradas nos templos. Mas eu quero simplificar isto. Como você se sentiria em relação a alguém que salvasse a sua vida e por conta disso morresse? Morresse no seu lugar, aonde você ia morrer, ele foi lá, te resgatou e morreu. Quero te dar um exemplo bem simples. Um exemplo simples. Por exemplo, se você tivesse sido surpreendido por uma tempestade lá dentro do seu carro, como nós temos visto aí na televisão, por muitas vezes, carros boiando, rolando aí, ruas abaixo, e o seu carro flutuasse rumo a uma ribanceira, vai cair lá no barranco, você vai morrer. E nesse momento alguém pula na correnteza, consegue abrir a porta do seu carro que estava emperrada e tira você lá de dentro. Nada com você contra a força daquela correnteza, te leva até a terra firme, te coloca lá no barranco firme. E logo quando ele vai sair, ele escorrega, cai de volta, não consegue mais sair e perde a sua vida na ribanceira, naquela enxurrada, naquela... Como é que você se sentiria? Essa pessoa estava lá na terra firme, saltou na correnteza, arriscou a sua vida, abriu a porta do carro, tirou você, te arrastou nadando contra toda aquela enchente, aquela correnteza, te colocou em terra firme aonde ele estava, e agora ele escorrega, cai, não consegue sair e perde a sua vida. Entende isso? Percebe uma coisa, Cristo fez isso por nós, lá no Calvário, lá naquela cruz. Isso por muitas vezes não nos marca, não nos alerta, parece que não é tão importante assim. Amados, nós precisamos rever esses conceitos e tomarmos uma posição bem definida diante deles. Eu entender que o Cristo salvou a minha vida, me tirou daquela tempestade, daquela correnteza, me tirou de dentro daquele carro, me tirou daquelas águas sujas, me tirou daquela tempestade e me salvou. Mas morreu no meu lugar. Cristo é o nosso Redentor. Ele nos redimiu quando nós estávamos presos, cativos, mortos dos nossos pecados. Quando nós estávamos subjugados nas mãos da serpente, de Satanás. Ele nos libertou na cruz. Pagou o preço. Pagou o preço por mim e pagou o preço por você. Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Entende isso? Nós precisamos estar atentos, amados, o tempo todo. O dragão, a serpente, Satanás e seus demônios, o tempo todo está no nosso meio, ao nosso redor. Como diz a palavra do Senhor, como um leão que ruge, tentando nos abocanhar. Amados, se nós não abrirmos os nossos olhos espirituais para enxergar o Cristo
e o seu sacrifício por nós, Satanás vai usar as nossas mãos, vai usar os nossos pés. Porque ele tem o nosso coração. Como assim, pastor? Satanás tem o nosso coração? Tem. Nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, em nosso dia a dia, voltado para o egoísmo, para o orgulho, para a idolatria, pelo consumismo. Ele tem. Então nós precisamos avaliar, ou melhor, nós precisamos nos examinar todos os dias. Todos os dias eu preciso fazer um exame pessoal, a fim de nos livrarmos das astúcias de Satanás, sairmos das suas garras, entregarmos o nosso coração totalmente a Jesus, tomarmos uma posição em relação ao Cristo, estabelecermos no nosso coração a Jesus como prioridade. Jesus Cristo fez algo muito valioso por nós, para mudar a nossa mente e coração. É a obra da conversão, do entendimento, do arrependimento, da confissão e do abandono do pecado. É esta obra que nos leva a uma mudança radical de vida. E é essa obra que eu estou convidando você a tomar posição nela hoje, neste ano de 2024 e para sempre, por toda a sua vida. É isso que nós devemos fazer por fé. Por fé. Pense nisso. Pense nisso hoje, amanhã, nos 350 e alguns dias que faltam por este ano, e tome uma posição diante de Cristo. Tome uma posição diante do Senhor. Dê um passo à frente. Dê um passo à frente. Se posicione. Este é um ano de posicionamento da igreja do Senhor Jesus. Este é um ano de posicionamento da sua vida em relação a Jesus. Então dê um passo à frente. Coloque a mão no seu coração e eu vou orar por você agora para encerrar essa ministração. Senhor Jesus, está aí uma pessoa posicionada. Está aí uma pessoa, Senhor, estabelecendo uma prioridade contigo. Renova, Senhor, a mente e o coração, para que ela tenha, Senhor, uma visão exata de quem Tu és, do que o Senhor fez, do seu sacrifício. Trabalha no coração, Senhor, dessa pessoa agora, deste homem, dessa mulher, dessa criança que está nos ouvindo. E dá a ele, Senhor, um tempo novo. Não só um ano novo, um tempo novo. Um tempo de regeneração. Um tempo de vida abundante. Um tempo de salvação. Amém, queridos? Que Deus te abençoe poderosamente nesse posicionamento. Que Deus te dê graça, firmeza para que você permaneça nesse posicionamento. Esse é o desejo do meu coração. Tenha um ano abençoado, tenha uma semana abençoada, tenha um dia abençoado. Em nome de Jesus. Até a próxima segunda-feira, se assim Deus nos permitir.